No vídeo anterior, fizemos uma simulação do que aconteceu no dia 30/8 de 2018. Eu estava indo para casa, como todos os dias eu pego ônibus, e eu sempre pego no horário de pico, que é entre as 5 e 7 horas. E eu entrei no ônibus normalmente e fiquei perto de um rapaz alto, e nesse percurso que leva em média 40 minutos, ele me furtou. E alguns minutos depois eu percebi que eu tinha sido furtada e eu questionei, e todo mundo no ônibus parou e começou a assistir a cena que tinha se tornado. O motorista e o cobrador pararam o ônibus e ficaram assistindo, todo mundo ficou me assistindo. E eu percebi que eu estava sozinha, não tinha ninguém para me ajudar, tinha o ônibus lotado e ninguém se pronunciava, falava alguma coisa. E aí eu comecei a ficar em apuros, fiquei nervosa, comecei a entrar em desespero, e o motorista abriu a porta do ônibus, me deixou lá com o bandido, né, porque ele roubou meu celular, e ele começou a correr, e o motorista permaneceu lá 5 minutos parado com o ônibus, assistindo e vendo eu no meu estado de desespero. E ninguém ligou para a polícia, ninguém se pronunciou, nada. Então, o transporte público em Santa Catarina ou em Florianópolis, ele gera muita insegurança, porque hoje eu entro no ônibus insegura, porque eu não sei se vai ser meu celular que vai ser roubado, se vai acontecer alguma coisa mais difícil, como até tirar a vida de alguém, porque o transporte hoje em dia ele é muito perturbado. Existem muitos casos de assédio, ônibus queimado, então hoje em dia eu não confio em andar de ônibus, porque depois que um celular é roubado e ninguém se pronuncia, eu não sei mais o que pode acontecer. Cara, e o que aconteceu com o processo que tu... Aí eu entrei na justiça, porque eu pago R$4,20 na passagem, e a passagem não está apenas a passagem, o transporte, está incluso segurança, um ônibus limpo, adequado para todos, e eu não tive a segurança. Motorista, cobrador, ninguém se pronunciou, ninguém levantou, ninguém perguntou o que tinha acontecido, e foi uma situação inacreditável. Logo após eu ser roubada, eu desci do ônibus, liguei para a polícia militar veio até o local. Eu fiz o boletim de ocorrência, eles tentaram procurar o ladrão, não acharam. No outro dia eu fui até a delegacia civil e eu fiz outro boletim de ocorrência agora com a polícia civil, e onde coloquei todos os meus dados e enfim. E nesse mesmo dia eu fui de volta para casa, e no mesmo horário o cara que tinha roubado meu celular estava lá. E eu não acreditei no que estava acontecendo. Então eu liguei pra polícia, contei, falei que eu já tinha feito meu boletim, e eles falaram que não podiam fazer nada, porque é só no flagrante pra prender ele. E então foi pro Ministério Público, e isso demora anos, então eu não vou ter mais meu celular, o cara não vai ser preso, e essa que vai ficar a situação no Brasil. O transporte público ele é um dos principais meios de locomoção dos cidadãos brasileiros, sendo que a responsabilidade majoritária de fornecer esse tipo de locomoção fica a cargo dos municípios, como consta na Constituição, no inciso 5 do artigo 30. Além disso, recentemente foi feita uma emenda constitucional baseada na PEC 74 de 2013, em que eleva o direito ao transporte público ao mesmo patamar dos direitos fundamentais já previstos na Constituição. Mas, apesar de todos esses direitos assegurados, o que é observado é a predominância da criminalidade dentro desse ambiente. Prova disso é o último levantamento feito pela Associação de Empresas de Transportes Públicos no Brasil, em que ela ressalta que só no ano de 2017 houve uma queda de 9,5% no uso desse tipo de meio de locomoção. Para garantir a segurança dos usuários, o consórcio Fênix, a empresa responsável pelo transporte público da região, instalou em todos os seus ônibus câmeras ligadas a um sistema de GPS
como forma de proteger e prevenir tanto os passageiros quanto os motoristas e cobradores de possíveis problemas como assédio e furtos. Com a implementação desse serviço, o consórcio e a administração pública receberam diversas ameaças de criminosos que atuam pelos bairros da região, que alegam que esse novo sistema monitora suas atividades ilícitas. Uma pesquisa realizada pelo Citamob e pelo Diário do Transporte no ano de 2017 expressou que o maior fator de medo entre os usuários do transporte coletivo é a falta de segurança pública. Foi feito um levantamento com 59 mil pessoas e destas, 32% revelaram algum problema em relação à falta de segurança no transporte público. Desses 32%, 16% temiam ficar no ponto de ônibus e os outros 16% temiam a falta de segurança pública dentro dos ônibus. Devido ao alto índice de criminalidade dentro dos transportes públicos no Amazonas, algumas medidas serão implantadas, na verdade, a longo prazo, como a inabilitação de celulares no momento da lavratura de boletim de ocorrências, em parceria com a Embratel, e também rondas da Polícia Militar, Polícia Civil e afins, principalmente em pontos de ônibus, onde tem muitos estudantes. Então essas medidas elas podem ser implantadas em todo o Brasil, porque são medidas que são cabíveis a todos os estados, já que a criminalidade nos transportes públicos só vem aumentando.